Olá, pessoal! Estamos aqui novamente. Se você chegou aqui neste vídeo, já te aviso, você está no vídeo de aula de física. Não corre! Não, mas corre não, mano. Fica aqui comigo. Eu sou da hora, eu sou CG, eu sou biólogo, sou botânico, sou físico. Isso tudo mais que você quiser. Até posso ser o cara que vai garantir a sua vaga na faculdade. Não é porque eu vou vender vaga não, é porque eu vou te ajudar aqui a entender física. Se você nunca entendeu direito, pode ser a solução dos seus problemas. Sim, vem comigo. Bom, do que é a aula de hoje? Bom, ela é meio que uma continuação da aula passada. A aula passada eu estava falando de movimento uniforme e uniformemente variado, sob o ponto de vista da comparação de gráficos. Hoje a gente vai comparar fórmulas. Agora há pouco mesmo eu passei sem querer a tela, aí eu acabei mostrando, surpresa! Bom, eu estou hoje falando sobre fórmula. A gente vai falar do que a gente chama de funções horárias. A função horária do movimento uniforme eu já falei em umas aulas aí para trás. Se você quiser, volta aí, vale muito a pena. Não são vídeos curtinhos, mas mano, é a sua chance, solução na vida. Sim, se você apareceu aqui porque você digitou no Google lá, estou com problemas em física, preciso passar naquela recuperação. Mano, e você me achou? Parabéns, passou na recuperação. Ou não. Não sei o que você vai fazer com isso aqui. Mas, enfim, eu quero que você fique, curte, comente, compartilhe, espalhe essa semente por aí e garanto que mais gente tenha acesso a esse material maravilhoso, gratuito e, eu fico na torcida que o YouTube pague pra mim. Enquanto isso, você pode também acessar esse QR Code que aparece aqui embaixo de mim, onde você vai encontrar um monte de material gratuito, porque sim, eu não cobro nada. Tá? Isso. Conta com isso. Sim, na internet, né? Tudo de graça. Você sabe, né? O que quer dizer que a gente tá vendendo? É o nosso tempo. Eu quero o seu tempo. E já que nós estamos falando de tempo, de acelerar, de sair correndo, hoje a gente vai falar então da nossa aula 6, comparando o movimento uniformemente variado. Aqui eu já começo te avisando, tá? Um slidezinho só, explicar um pouquinho dessas fórmulas, porque o que me importa mesmo é a resolução de exercício. A gente vai resolver uns exercíciozinho aí, ó, chuchuzinho, para você bater o olho e falar assim, eu sei onde eu uso essa fórmula. E eu vou começar aqui com 3 funções horárias. O que é uma função horária? Função horária é uma fórmula onde uma das incógnitas, ou seja, uma das letrinhas, é o tempo. Tá? E isso você vai perceber aqui de cara, ó. Você tem 3 fórmulas, que é essa daqui e essa daqui, onde o tempo vai aparecer, beleza? E basicamente nós temos a seguinte situação: para o movimento uniforme, que é aquele que não tem aceleração, né? Que a velocidade é sempre a mesma e diferente de zero. Você só tem uma fórmula. E essa fórmula, ela é nada mais, nada menos do que a fórmula de velocidade, só que virada. Sim, meus amores, virada. Se você olhar aí com carinho, ó, cadê minha caneta? Ó, velocidade é VDT, tá? Velocidade é igual a distância sobre o tempo. E quando você vai medir a distância, você sempre mede como? Eu saí do quilômetro 10 e cheguei ao quilômetro 70. Então, você vai fazer o quê? Você andou 60 quilômetros. Vai final menos a inicial. Então, isso aqui, esse D, é isso aqui, ó. DF menos DI, né? Velocidade final menos a inicial. Aí você pega isso aqui, passa para cá, passa isso para lá e chega nessa fórmula, né? Ó, V vezes T, que é igual a DF menos DI. Aí você pega isso aqui, joga lá e aí chega finalmente nesta formulazinha bonitinha, tá? A mesma coisa vai rolar com essa fórmula aqui, ó. Essa outra, que é do movimento uniformemente variado, é a fórmula da AVET, que é a fórmula de aceleração. Se você já assistiu os vídeos anteriores aqui, você sabe do que eu tô falando. Aí se eu virar essa fórmula igual eu fiz com essa, eu chego nessa outra fórmula aqui, ou seja, basicamente é as mesmas 2 fórmulas a qual a gente resolveu um monte de exercícios falando a respeito. A única coisa que vai mudar é com essa segunda fórmula aqui de baixo, que se você olhar com carinho, muito carinho, você vai perceber que basicamente é a primeira fórmula,
aquela lá do movimento uniforme com uma adição, né? Olha só o que eu fiz. Eu peguei a fórmula do movimento, a função horária do movimento uniforme e adicionei esse A vezes T ao quadrado sobre 2. Esse ao quadrado aparece por quê? Se você assistiu a aula passada, você deve ter visto o momento da aula que eu falei que no movimento uniformemente variado, os gráficos podem ter curva. Curva só aparece na matemática quando você tem algum número elevado ao quadrado, né? Ele vai fazer lá uma função quadrática, mas isso aí, mano, relaxa, isso aí a gente deixa lá para matemática, tá? Mas é esse ao quadrado que vai fazer o gráfico que estava assim subindo ou estava assim descendo, ele fazer curvinha. Faz a curvinha. Deixa eu ver assim o ângulo da câmera. É isso mesmo. Faz a curvinha. Tá? Beleza? É isso. Só que não basta a gente ter as fórmulas, porque se você chegou aqui, meu amor, você já passou por física no ensino médio. Você viu que para aprender física não adianta decorar a fórmula. Não adianta. Você vai ter que saber usar essa bodega. E é aí que entra a Titio CG aqui. Titio CG vai te ensinar a localizar as situações onde essas fórmulas se aplicam. Como a gente já viu, no movimento uniforme, velocidade é sempre a mesma, não tem aceleração, e aí, por tabela, eu vou usar uma fórmula só, que é essa do canto de Kai, né? Essa fórmula, galera, bom, a galera chama, eu chamo de Delfim diverte, que é isso aqui, ó, Delfim diverte. Mas tem uma galera que ao invés de usar a letra D para representar a distância, usa o S, que é para representar space em inglês. Aí a fórmula fica assim, ó, S, que é igual a S0 mais VT. O meu S parece um R, mas finge que é S, tá? Isso. E aí ele chama essa fórmula de sim sorvete. Eu não gosto. Até teve uns exercícios que eu usei o S aí, porque se a questão de vestibular traz, a gente tem que aplicar, né? Mas eu prefiro o D. E aqui é a mesma coisa, ó. Nessa fórmula aqui, que é a versão dela, né, maiorzona, é a mesma coisa. Você troca o DF por o S e o DI, que é inicial, por S0. E aí dá na mesma, tá? Eu não gosto dela. Bom, mas já expliquei meu ódio, agora a gente vai para a questão, porque é a parte que importa. Bora lá. Trouxe uma questão da URCA de 2018. E a primeira coisa é pangráfico. E aí nós temos a seguinte situação, ó. O movimento desse objeto é descrito por um gráfico de velocidade em função do seu tempo. Tá, o gráfico é velocidade por tempo e isso, beleza, tá aqui na cara, né? Ó, velocidade por tempo. E a pergunta é, ó, podemos afirmar que a aceleração e a distância percorrida por esse objeto em 4 segundos são igual a... Então, a primeira coisa, vamos coletar as informações desse gráfico, porque ele traz todas as informações. E ele diz assim, ó, é para contar os 4 segundos. Durante os 4 segundos, qual foi a aceleração, qual foi a velocidade? O que é mais fácil de calcular aqui é, sem dúvida, a aceleração, né? Porque a gente tem a VET, né? Aceleração é igual a velocidade sobre o tempo. Então, nós teríamos assim, ó. A velocidade foi de 0 a 40. Por que de 0 a 40, professor? Tem que pensar onde a reta começa, onde a reta termina. Aqui a reta começa no encontro, é 0. Ela vai até a velocidade de 40. E o tempo, 4 segundos. Aceleração não sei, distância não sei. Para aceleração, a VET. Velocidade, regrinha, né? Sempre final menos o inicial. Então, 40 menos 0 sobre 4, que vai dar 10. Basicamente, 10 de aceleração. Aqui eu queria que vocês ficassem atentos a um detalhe. Por que eu fiz essa conta de menos, 40 menos 0? Mano, é óbvio, né? De 0 a 40, acelerou 40. Velocidade foi para velocidade era de 40. É porque essa reta estava subindo. Se ela fosse descendo, a única coisa que mudaria é que seria o sinal ali, em vez de ser 40 positivo, seria 40 negativo, que daria uma aceleração igual a menos 10. Só baseando nessa aceleração, nessa parte da conta, eu já tenho a alternativa, que é a letra E. A alternativa E é a única que tem uma aceleração igual a 10. Mas a gente precisa saber a distância. E aí a pergunta é, se tem aceleração, ele não é movimento uniforme.
só pode ser uniformemente variado. E aí, eu só tenho uma fórmula, só uma função horária que vai à distância, que é aquela gigantona que a gente viu agora há pouco, que é essa aqui, que é a fórmula da função horária, né, Delfim diverte, pequenininha, mais AT2 sobre 2, tá? E aí, o que eu faço? Bom, pensa comigo. A distância eu não tenho, afinal, não sei onde chegou. Mas a gente pode considerar que ele saiu da distância zero, né? Ele saiu de um ponto zero. Aí a gente descobre quanto que ele andou. Então, a gente vai ter um DI igual a zero. A velocidade inicial foi zero, né? Porque a velocidade, ele começou na velocidade zero e ele vai até a velocidade 40. O tempo, 4 segundos. E a aceleração, 10. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? 0 de distância inicial, 0 de velocidade inicial, tempo 4. Tempo 4, né? Ele vai repetir 2 vezes na fórmula. E a aceleração 10, porque da onde que veio esse 10? Veio exatamente da conta que eu fiz anteriormente. Como aqui é um zero, isso cai fora, isso aqui é vezes zero, também cai fora, basicamente só sobra esse resto aqui. Que aí, 4 ao quadrado dá 16, 16 vezes 10 dá 160, 160 dividido por 2 dá 80. E aí chega no 80, mas a gente já tinha matado essa questão logo no começo, porque já tinha ali o 10, era a única alternativa possível. Beleza? Espero que não tenham dúvidas. Vamos para a próxima. Aqui nós temos uma questão do colégio naval, né? A gente sabe que colégios militares geralmente têm vestibulares na área da física, da química, da matemática, bem mais pesados do que vestibulares comuns. E aqui eu trouxe uma para vocês verem que não é bem assim, bem recente. Tá lá, ó. O motorista, visando efetuar a ultrapassagem, ele aumentou a velocidade do seu veículo de 15 para 25 metros por segundo em 5 segundos, tá? A pergunta é, qual a distância percorrida nesse intervalo de tempo? Então, ó, a gente tem duas velocidades, temos um tempo, eu quero a distância, e a única coisa que eu sei é que a aceleração foi constante. Ou seja, se a aceleração é constante, é um movimento uniformemente variado. Se ali tivesse escrito velocidade constante, aí não ia ter mudança de velocidade, mas teve, né? Então a gente sabe que é qual fórmula? Bom, se eu tenho uma fórmula grande, né, com distância, só pode ser aquela grandona lá, né? Mas primeiro, vamos à aceleração, ó. A velocidade vai de 15 para 25 em 5 segundos. Então, 25 menos 15, variou então aí 10. 10 dividido por 5 dá 2. Essa é a aceleração, a VET, né? Do 15 para o 20 deu 10. Dividido pelo tempo, que foi 5, 2. Achei a aceleração. E agora a gente vai para aquela formulona, porque a gente quer saber a distância. E aí nós temos aquele formulão gigante, Delfim diverte, AT2, 2. E aí o que nós vamos ter? Bom, distância inicial, não sei. Eu não sei de onde ele saiu, então vamos chamar de 0. Velocidade inicial é 15. Né? Porque é a primeira velocidade dele. Tempo, bom, foram 5 segundos. Tá? Aceleração, 2, eu acabei de fazer a conta. E o tempo de novo, 5 segundos. E aí eu tenho esta conta aqui. Bom, aquele 0 ali vai para as cucuia, não tem nada para fazer com ele ali. 15 vezes 5, 75. E o resto, o que sobra? Ó, se você olhar aqui, tem coisa que dá para cortar, né? Ó, o 2 com 2, como é uma conta de vezes e outra dividir, eles estão no mesmo processo, corta. Sobrou 25 e aí 100 metros. 75, que é do 15 vezes 5, vezes mais 25, 100 metros. E aí a alternativa correta, letra A. Beleza? Aqui, qual é a pegadinha que pode acontecer com você? Na hora de pôr a velocidade, você, ao invés de pôr 15, pôr o 25. Então, fiquem atentos, porque a fórmula pede a velocidade inicial e não a final. Beleza? Não se esqueça disso. Vamos seguir aqui para mais uma questão? É óbvio, mais uma questão. A situação é essa, ó, FAG 2016. Ele dá um gráfico e a pergunta é, no instante do tempo 2,5, qual é a aceleração?
E aí a primeira coisa que eu preciso olhar, bom, ó, o gráfico é velocidade por tempo. Na velocidade por tempo, a regra é acelera se ele estiver assim ou desacelera se o gráfico estiver assim. No caso, as duas linhas estão subindo, então eu sei que tem aceleração. E é uma aceleração constante. Por que eu sei que é uma aceleração constante? Porque é uma linha reta. Tá? Se ele não fosse, se fosse uma curva, aí seria só um movimento variado, aí nem fórmula teria. O que significa que, o que a gente vai precisar? Primeiro achar a aceleração. E aí a gente vai veículo por veículo. Olha a primeira situação, veículo A. O que eu tenho? No veículo A, aí eu estou recorrendo àquela outra fórmula, porque note que o exercício não pergunta sobre distância, então eu posso ir para aquela outra, que é a velocidade final, velocidade inicial, aceleração tempo, que é basicamente a AVET virada, né? O que eu tenho aqui, ó? Velocidade final do A, ó, veículo A. Os dois terminam na velocidade 12, então por isso o 12 está aqui. Velocidade inicial, esse começa, ó, o carro A começa no 0. Aceleração não sei e o tempo é 5. No outro, que é o carro B, a velocidade dele começa no 8 e termina no 2. E o tempo 5, porque essa é a informação que eu tenho sobre os dois veículos. Beleza. Aí que eu faço? Esse 0 cai fora, mas no outro não cai, porque o que acontece? Aqui era só tirar esse 0 fora, mas aqui ele tá mais, ele vai passar para o outro lado menos. Aqui 12 dividido por 5, aqui 12 menos 8 vai dar 4, e aí isso vai ficar dividido por 5, e aí a resposta vai ficar 2.408. Beleza? Notem que o carro B, né, ele tem uma aceleração menor, né? E isso é fácil de entender, né? Porque ele só mudou a velocidade do 8 para o 12, enquanto que o carro A mudou do 0 para o 12. Então o carro A acelerou muito mais no mesmo tempo. E aí a pergunta é, qual é a velocidade? Pô, professor, mas na questão ele fala no tempo 2,5. Tanto faz. A gente fez com 5 porque era o que o exercício tinha, ele deu o número 5. Mas em qualquer ponto do nosso gráfico, a aceleração daria a mesma, tá? Porque é um movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Então a alternativa correta é a letra B, onde a aceleração é 2,4 e o outro 0,8. Tudo bem? Aqui eu queria que vocês focassem no seguinte. Eu precisaria ter usado essa função horária? Não, eu estou usando ela porque a gente está falando sobre essas fórmulas. Mas se você quisesse usar a AVET, a boa e velha AVET, estava valendo. Porque olha só, vou usar aquele rolê do triângulo mágico, hein, galera? Agora, ó. Triângulo mágico, para quem não assistiu, aula 2. Vai lá, ó. AVET. A aceleração eu não tenho. A velocidade, bom, foi 12. E o tempo 5. Né? E aí o que a gente faz? Opa, aqui eu troquei, desculpa, gente. Aqui é o V, aqui é o A. Tá? Então aqui é o 12 e aqui é o A. 12 por 5, 2,4. Aqui nesse outro carro, mesma coisa, ó. Aqui eu tenho o V, que é 4, né? Porque é o 12 menos 8, e aqui eu tenho o mesmo tempo, 5. 4 por 2, 0,8. Beleza? E aí fiz desse jeito, acabou, eu nem precisava recorrer àquela fórmula que é a da função horária. A função horária, vocês vão perceber que ela é especialmente importante na fórmula, não essa da velocidade, mas as outras duas que é de distância, tá? Que é a Delfim-Divette e a Delfim-Divette AT22. Aquelas duas são mais importantes. E a diferença vai ser, bate o olho, a velocidade é sempre a mesma ou a velocidade muda? E aí você decide qual das duas você vai usar. Vamos para mais uma questão também da Universidade Federal, do Instituto Federal do Paraná, de 2018, e a questão é assim. Um veículo trafega a 108 km por hora em uma autoestrada, onde a velocidade máxima é 110. Ao tocar o telefone celular, imprudentemente, ele desvia a atenção para o aparelho em 4 segundos. Qual foi a distância que ele percorreu durante esses 4 segundos? E aqui, meus amores,
aqui nós temos uma tremenda pegadinha. Por quê? Bom, você tende a achar, ó, o carro está a 108. Numa estrada que é permitido 110. Você tende a achar que você vai precisar usar as duas velocidades. E não, ele só está falando, ó, que o carro estava a 108. Numa estrada que pode trafegar até 110. Ele não falou que mudou para 110. Então aqui a velocidade é constante, é uma única velocidade, tá? Só qual é o BO? O tempo está em 4 segundos, né? E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que converter unidades. No caso, 108 eu vou passar para metros por segundo, porque a alternativa do exercício está em metros. Ele quer saber a distância em metros. E aí o que eu vou fazer? Bom, vou usar a boa e velha vedete, porque é um movimento uniforme. Ele não fala de aceleração, não fala de mudança de velocidade. E aqui o que eu tenho? Bom, quilômetros por hora para metros por segundo eu vou dividir por 3,6. Tá? As explicações sobre o porquê dessas conversões estão em aulas anteriores. Provavelmente em algum lugar aqui da tela eu vou pôr um card que te leva para essa aula, ou pelo menos para o trecho da aula que fala sobre isso. Então dá uma olhada lá atrás. Vale a pena, isso é um jeito de fazer você assistir minhas outras aulas. Isso mesmo. Bom, aqui você pode fazer a multiplicação em cruz se quiser, mas eu prefiro dividir, que vai dar 30. 108 dividido por 3,6 dá 30. Como 4 está dividindo, passa vezes. E 4 vezes 30, 120, o que faz a alternativa D a correta. Ou seja, você estava lá a 108 na estrada, você desviou sua atenção para o seu celular por 4 segundos, o seu carro já andou 120 metros. Se tiver que sair da estrada, você tinha saído ou tinha batido em alguém, ou enfim. Por isso que a gente nunca deve usar o celular enquanto dirige. Então fique atento e largue o celular. Menos quando você assiste minha aula, mas aí você não dirige, tá? Isso, obrigado. Vamos à nossa última questão do dia. Sim, esse vídeo está acabando, passou rapidinho. E aqui, basicamente, o que eu vou trazer para você? Uma questão da ACAF de 2018, onde eu vou trazer para você uma fórmula, aquela da função horária. Olha lá que bonitinho, ó. Olha aqui, ó. E aqui minha recomendação, lê a comanda, ó. Neste caso, a alternativa correta apresenta o instante S em que o automóvel inverte sentido. Se ele está invertendo sentido, é assim, ó. Ele está indo para frente. Agora ele vai ter que vir para trás. Mas para ele vir para trás, o que ele vai ter que passar? Ele vai ter que fazer a velocidade dele, que estava mais, passar a ser menos. E a velocidade dele era quanto? Bom, no começo do rolê, a velocidade dele era 50, né? Olha aqui, ó, o 50. O 50, lembre-se que essa fórmula, ó, VF, VI, aceleração, né? Então, a velocidade inicial era 50. Para ele inverter, ele tem que passar pelo zero. Pois o zero aqui é só mandar as coisas agora e fazer o ajuste. Por exemplo, o 50 ali está mais, vai passar para o outro lado menos. Com aquele zero vai dar menos 50. Agora esse menos 10, ele vai passar aí dividindo, né? E vai ficar menos 50 dividido por menos 10, e isso vai dar 5 segundos. Ou seja, é 5 segundos que leva para inverter o sinal. Aqui uma dica importante. Tempo não tem como ser negativo. Não tem como a gente voltar no tempo. Então, se você fizer a conta e a tua conta deu um tempo negativo, saiba que a sua conta está errada. Tá? Não tem como o tempo dar negativo, porque a gente está falando apenas de movimentos no decorrer de uma trajetória, no momento da estrada, no tempo, enfim. Mas isso é só um detalhe, tá? Isso vai ser mais relevante se a sua prova de vestibular for dissertativa, tá? Bom, meus queridos, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha curtido muito esses exercícios. Eu sei que foi meio acelerado, para a gente poder fazer bastante, mas eu espero que tenha ficado alguma coisa, que isso tenha sido significativo para você. Eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou físico, eu sou botânico, eu sou o que você quiser. Eu só quero que você passe no vestibular e solucione os problemas da sua vida. Indica esse canal para alguém, se você curtiu, passa isso adiante. Ou se você ainda não curtiu o vídeo, curte aí, compartilha com a galera. Tipo, se inscreve no canal, ajuda o YouTube a monetizar esse rolê e a me pagar, porque ia ser muito massa. Bom, é isso. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todo mundo, se cuidem e até. Beijo, fui.